Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à primeira aula de marketing para consteladores, psicólogos e terapeutas. Nessa aula você vai aprender sobre posicionamento e autoridade. As próximas aulas você vai aprender sobre aquisição e audiência, produto e oferta, monetização e receita, gestão e performance, expansão e escala. Em primeiro lugar, para você entender o que é posicionamento e autoridade, a gente vai trabalhar com alguns elementos da qual vai identificar em qual fase da tua vida você está, quais são os gatilhos que te bloqueiam, que te impedem de você alcançar o teu sonho e o teu objetivo, como que está o teu sistema de crenças para você olhar para você mesmo. Não adianta eu te desenhar e mostrar para você que o teu posicionamento tem que estar aqui para você alcançar dentro do potencial de tudo que você absorveu, seja aqui com a formação comigo ou em outras formações. Não adianta eu te mostrar o desenho para você chegar aqui se você não se enxerga aqui, se você não se visualiza aqui, se você acredita que não é capaz nem merecedor de estar aqui. Então, no decorrer das aulas, eu vou usar vários elementos, eu vou trazer conceitos, alguns até pesados, de terapia primal para mover. Algumas pessoas têm um viés cognitivo de motivação em busca do prazer e outros em fuga da dor. Então, eu vou alternar conforme as aulas para pegar de uma forma mais abrangente o viés de todos vocês. O que é posicionamento? Posicionamento é a forma que as formas que as pessoas te enxergam diante de como você coloca tanto nas mídias sociais quanto nos relacionamentos, na relação profissional, parental, de amigos, porque não adianta você querer a gente construir todo um pilar de marketing aqui que vai ser a ideia. O objetivo é ter uma figura, um arquétipo, né, uma persona profissional, mas da mesma forma que eu sempre comento com os alunos, saco vazio não para em pé. Uma pessoa consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não o tempo todo. Então a gente, para fortalecer o teu posicionamento como constelador de sucesso, terapeuta de sucesso e psicólogo de sucesso, a gente vai ter que trabalhar outros pilares da tua vida também. Tão importante de você saber quem é você saber quem você não quer ser. E tem muitas pessoas que estão vivendo uma identidade da qual não quer ser aqui e não percebeu, não se deu conta ainda. Se você não define quem você é, o mercado define por você. Isso raramente vai ser vantajoso. Se você não coloca preço no seu trabalho, se você não determina a sua agenda e disponibilidade de agenda, você não pode deixar a vulnerável de que a minha agenda é conforme ela está disponível até encher. Você tem que colocar ali lacunas de tempo, você tem que dividir entre pilares, você tem que dedicar tempo tanto para você atender, quanto para você focar no marketing do seu negócio, nas questões estratégicas de gerenciamento. E isso tudo a gente vai trabalhar, porque não adianta fortalecer marketing e posicionamento e você não conseguir gerir isso, não conseguir analisar as métricas que voluvem isso. Então, no decorrer a gente vai trabalhar um pouquinho de cada pilar, mas sempre com ênfase em algum plano, né, em algum tema que a gente vai trabalhar na aula. O que é posicionamento? Posicionamento é a percepção que o mercado tem de você ou do seu negócio. Não é sobre o que você vende, mas sobre como e por que você vende. Ele define quem você atrai, como sua mensagem é interpretada, o valor que sua marca possui na mente do público. Então, por exemplo, você pega ali o McDonald's, ele vai depender muito do padrão social, ele tem um estereótipo ali de rapidez, preço acessível e conveniência. Mas, por exemplo, eu vou ser sincero para você. Até não muito tempo atrás, eu não considerava o McDonald's barato. Então, porque assim, ó, eu tenho, né, você conhece, eu tenho 8 filhos, e para ir no McDonald's, hoje, o preço de hoje, 2025, para sentar num McDonald's é pelo menos R$ 500, a minha família. Então, era um lanche que é considerado que não suficiente, assim, quando a gente conseguia lanchar muito bem em outros lugares por praticamente metade do preço. Já hoje, depois de ter crescido, conseguir ótimos resultados, busco sempre a eficiência. Hoje o meu tempo vale muito mais do que eu precisar cuidar, né, das despesas tão rigorosamente. Hoje eu valorizo o McDonald's muito mais do que há 5 anos atrás. Hoje eu acho muito mais interessante em vários momentos ir direto no McDonald's do que ir num outro lugar que não vai fornecer o mesmo padrão de atendimento. Mesmo porque, né, essas crianças gostam mais em geral. Então perceba que e eu estou sendo sincero, eu estou abrindo meu coração para você. Por que a minha percepção de valor mudou se a marca esteve sempre posicionada da mesma forma? Porque talvez em algum momento, tanto, né, baseia de família para família, mas em algum momento o plano que eles usam, né, o plano de marketing que eles usam para elevar o nível de consciência, de alguma forma não me atingiu. Ou eu não estava perceptivo, não estava receptivo a receber a mensagem deles, mas para mim, digamos, foi se alterar de um tempo para cá. Um pouco, tanto quanto o meu estilo de vida mudou, quanto a correria da minha vida, a agenda mudou, mas em geral eu percebo que há uma diferença muito grande. Eu quis comentar isso
Por quê? Não adianta você ser um ótimo profissional, não adianta você se desenvolver e estudar muito e não se posicionar e não ser visto com a percepção de valor. Tem pessoas aí muito inferiores que você, que estudam muito menos, que são muito medíocres no que fazem e provavelmente tem agenda muito mais cheia que a tua. Já tem atendimentos, ou para quem está começando já tem atendimentos, já está vivendo nessa profissão, porque aqui essa aula é tanto para quem está começando agora, para quem está num nível intermediário e para quem está num nível avançado também. Porque os elementos que vão ser trazidos aqui, nenhum outro curso de marketing com certeza você nunca encontrou. Eu vou trazer muito elementos da psicologia avançada aqui, várias questões de neurociência para te mover, porque tem coisa aqui que você já sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Então a estrutura toda do curso é pensado muito no teu desbloquear, no teu destravar, para que você consiga ir para o próximo nível. Olha a IPO ali, ó. Qual que é o estereótipo da IPO? Inovação, exclusividade, design premium. Só que quem usa equipamentos da IPO sabe que tem inovação. Se você pegar os últimos anos, não tem tanta inovação. Um iPhone 13 para o 16 agora não tem tanta diferença. Exclusividade, sim. Só que também é uma questão que com o decorrer do tempo está se tornando menos exclusiva. E o design premium é um design muito bom, mas tem muitos smartphones que já estão por design superando a Apple. Então, mas é uma questão do quê? Construído na mente das pessoas. Se você vai pegar aí um Apple lovers, uma pessoa fanática pro Apple, não adianta discutir com eles. Eles vão achar que é tudo o máximo, mas porque isso já foi construído na cabeça deles no decorrer do tempo, e é o público certo. Eu sou usuário de Apple há 4, 5 anos, gosto, claro, mas assim, não percebo tanta diferença para o que eu já usava outros aparelhos, outras marcas antes. Então, assim, é bom, mas não é tanto quanto os fanáticos por aí acreditam ser. Trava de vez em quando, dá probleminha também. É bom, mas assim, custo-benefício não é tudo aquilo que as pessoas constroem em relação à marca. Se pegar o equipamento em relação à marca, tem muito mais marca, tem muito mais posicionamento de mercado, é muito mais almejado e desejado pelo status social e nem tanto pela entrega. Não estou dizendo que não entrega, mas custo-benefício não é ele é o dobro de um outro bom e ele não vai entregar o dobro. Já a Tesla, como é que ela fez para se posicionar? Como é que uma marca de carro ia entrar e competir com um cenário mundial de tantas montadoras, tantas linhas de carros diferentes? O que ela escolheu para se destacar? Tecnologia, ela foi muito inovadora no design ali, a parte de tanto de painel, já com todo digital, sustentabilidade e disrupção. Disrupção, se você pegar ali o primeiro carro da Tesla, que é o Cybertruck, ele é horrível. Horrível e ele já tem 3 anos, 3, 4 anos. E eu fui dar uma olhadinha hoje por curiosidade como é que tá o valor do mercado dele. 1,5 milhão, um Cybertruck, que é horrível. Aquele carro quadradão, nem pus foto aqui. É aquele bem quadradão. E o sonho de se você não consegue comprar um Cybertruck, tem uma fila de espera. É só quando alguém deseja vender que você vai poder ter um. É mais fácil você ter uma Ferrari do que um Cybertruck. Então nem é um carro bonito, mas, né, por aquela questão de exclusividade também, né, quem vai ter um desse com certeza vai demonstrar e provar socialmente que ele está se destacando de alguma forma na sociedade. Também toda uma estrutura de marketing, construção, né, posicionamento que foi construído na cabeça dos compradores. Para quem está disposto a pagar muitas vezes o valor de uma caminhonete, que nem um Cybertruck, umas 5, 6 vezes o valor de uma caminhonete, não vai entregar tão diferente e vai... Por que alguém se submete a isso? Construção de marca, que é o que a gente vai trabalhar muito para frente, posicionamento e construção de marca. E disrupção, né? O modelo, então, se ele trouxesse mais do mesmo, ele até fez aquele quadradão para chamar atenção mesmo. No digital, o seu posicionamento define se você será a solução do problema ou só mais um profissional na multidão. Psicólogos tem muitos. Olha quantas as faculdades injetam no mercado de trabalho todos os anos, quantos alunos se formam. Terapeutas, quantos fazem curso e tornam terapeuta. Consteladores, se você pegar a quantidade, não condiz, a quantidade de consteladores que as escolas estão inserindo no mercado de trabalho, mas a quantidade que realmente exerce e segue adiante e a quantidade que realmente consegue sucesso. Se você for pegar assim, isso é uma estatística muito baixa, muito. Então, o objetivo aqui é que você transforme no decorrer, né, desse curso, é que você consiga transformar o que realmente você absorveu em tanto tempo de estudo em entrega.
Porque não adianta. Não, eu vou até te convidar a fazer uma coisa aqui, ó. Hoje eu estava dando uma olhada no preço da grama do ouro. A grama do ouro está em torno de R$ 600. Eu quero que você calcule. Eu vou dar um tempinho para você calcular. Se a grama do ouro está R$ 600, quanto que vale 1 quilo de ouro enterrado no fundo do oceano? Calcula aí rapidinho. Pega teu celular, tua calculadora. Quem está na aula aqui, coloca no chat ali. Está sendo gravado esse conteúdo, ao mesmo tempo que está sendo dado aula ao vivo. Coloca rapidinho. Quanto que vale 1 quilo de ouro enterrado no fundo do oceano? Se tiver uma jazida no fundo do oceano. A R$ 600 a grama. Já tem o tempo de você processar, né? Muitas pessoas vão colocar ali, ó. 600 mil reais. Pessoal, não vale nada. O que está enterrado no fundo, o que não está lapidado, o que está escondidinho, não tem valor. Então não adianta você ser o melhor profissional na tua área e não está se posicionando, não está inserido no marketing digital, não está se posicionando diante dos meios de comunicação que podem te fazer crescer. O mercado mudou muito, o acesso à informação mudou muito. Você precisa se adaptar. Tem gente que vai falar assim, mas eu tenho dificuldade com a internet. Ninguém tem dificuldade, é uma crença limitante. Todo mundo é capaz de aprender e se desenvolver. Olha quantas senhorinhas a gente vê por aí, mexendo com tudo que é meio. Por que quando ela quer, aprende, vai lá e instala o aplicativo do banco e resolve, instala o Facebook e já manda para todo mundo? Porque houve interesse, houve um despertar, elevou um nível de consciência, chamou a atenção. Aquilo que a gente gosta, a gente aprende. Talvez você, por não gostar do marketing do teu negócio, você não aprendeu. Mas aqui no decorrer eu vou trabalhar trabalhando senoides emocionais, ora fazendo você ficar um pouco assustado e crítico, ora emocionado, ora felizão, para que você consiga desbloquear e consiga gostar. Você vai ver que não é difícil, é muito fácil, só depende de você realmente começar o primeiro passo. Tem um tabu de quem corre, e sempre as pessoas perguntam, nossa, como é que você consegue correr todo dia, como é que você consegue praticar exercício? E as pessoas que correm sabem qual que é o passo mais difícil para começar a correr? Qual que é o passo mais difícil? É você levantar da cama e colocar roupa. É dar o primeiro passo. Depois que você está arrumadinho com a garrafinha, sair e correr é fácil. Mas você dá o primeiro passo ali, então perceba que correr não é o problema. O problema é você sair da inércia. E o marketing no teu negócio é a mesma coisa. Se posicionar é a mesma coisa. Depois que você se posicionar, passar por um vale da sombra da morte, de uma possível crítica ou não, de uma possível rejeição que exista ou você construa na tua cabeça, você vai perceber que todo dia você vai estar dando o primeiro passo, vai estar correndo, postando story, postando feed, criando conteúdo de forma mais leve. Mas a maior dificuldade, é o plano que a gente vai trabalhar muito na efetivação aqui do movimento, é você sair da tua inércia. Primeiro item, então, a gente vai trabalhar posicionamento e autoridade. E a primeira fase é identidade e propósito. Mas não adianta a gente trabalhar aqui, a gente vai, para quem já é da área, né, tanto de terapias holísticas, psicologia, constelação, vai falar, nossa, mas então identidade eu já sei, não preciso dessa parte. Vamos direto de como que vai lá no gerenciador de anúncios, como é que publica, qual post que dá mais engajamento, aonde que eu vou conseguir melhor resultado. Não adianta chegar nessa parte se você não acredita que você é capaz de fazer. Por isso que eu preparei até um material muito especial aqui, ó. Eu li esse livro há um tempo atrás e eu separei alguns temas que eu já tinha anotado há muito tempo. Uma hora eu vou colocar numa aula muito específica aqui. É um livro de Carlos Cipolla, chama-se As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Eu vou te convidar a perceber aqui, a gente vai fazer um quadrante daqui a pouco, e eu quero que você perceba se você é uma pessoa inteligente, uma pessoa estúpida, uma pessoa inocente, ou uma pessoa malvada, uma pessoa maldosa. Todos nós, em algum momento, podemos transitar nos 4 papéis. Só que tem gente aqui que está sendo muito inocente, está deixando o dinheiro na mesa. Fez 4 anos de faculdade, ou fez um curso muito extenso, já investiu 50, 100, 200 mil em formações e não consegue fazer dinheiro. Isso você está sendo ou inocente ou estúpido. E se você não acredita, daqui a pouco eu vou provar para você. Antes de você aprender sobre posicionamento, precisa aprender quem é você. Se eu perguntar diretamente para cada um de vocês aí, quem sabe responder? Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Qual que é o teu propósito de vida? Quais são as suas habilidades, as suas dificuldades? Como que é o teu viés cognitivo? O que te motiva intrinsecamente? O que te motiva externamente? Os ambientes que você frequenta, que mostra muito sobre quem você é, eles estão favoráveis a você alcançar os sonhos e objetivos ou eles são limitantes para você? Então a gente vai trabalhar todos esses pilares nas próximas aulas. A gente vai trabalhar aqui, quais são os seus bloqueios e motivações. Seu viés cognitivo, se é de busca do prazer ou fuga da dor.
A natureza ela tem 4 leis naturais, que é otimização, ciclo fechado, fases de desenvolvimento e interdependência. Tem gente que não consegue decolar e crescer na vida, não consegue ir para o próximo passo, porque tem uma vida muito saturada, muito pesada, tem uma obesidade mental, obesidade emocional, ou às vezes até obesidade física mesmo, que faz com que a pessoa não tenha um sistema endócrino saudável, não consegue ter um sistema adequado para trabalhar mesmo ao movimento. A gente precisa se alimentar bem, precisa dormir bem, precisa dividir a nossa vida em pilares de saúde, desenvolvimento, relacionamentos saudáveis. Então, no decorrer, a gente vai identificar todos esses pilares. Eu vou falar um pouco sobre otimização. Otimização, a natureza ela sempre vai buscar o caminho mais curto. A gente vai expandir isso para frente. Ela sempre vai buscar o caminho mais curto para resolver uma coisa. O rio, ele até pode fazer curvas, mas a água encontrou o caminho mais curto para a gravidade. Senão ela pularia o morro e desceria assim. Muitas vezes o caminho mais curto para você não é a linha reta. O caminho mais adequado, mais otimizado é você dar uma volta, igual um rio. Uma cachoeira, ela tem a possibilidade de cair para baixo, mas muitas vezes até ela alcançar aquele resultado, ela teve que serpentear por uma floresta. Tudo é otimizado. Você vai gastar energia adequado para a tua sobrevivência, você sempre vai economizar energia, você sempre vai economizar oxigênio, depende da situação. Você está no estado de luta ou fuga, você vai economizar oxigênio, vai economizar calorias. Teu corpo ele vai focar muito na otimização. A questão é, você está otimizando a tua profissão, a tua vida profissional, tua vida conjugal, relacional, para que você consiga alcançar os seus resultados? Se não otimizar, você não vai conseguir se posicionar. Você vai ver no decorrer do tempo que para você se posicionar, parece tão simples. Posicionar é só X. X, se você tiver com as suas feridas tratadas, se você tiver com os seus pilares, todos os pilares que a gente vai tratar para frente, todos bem organizados, aí você vai ver que é muito fácil se posicionar. Até lá não adianta só mostrar para você e você não conseguir alcançar. Ciclo fechado. Tem gente que não consegue se posicionar porque ainda está com ferida de rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça na infância. Tem medo de se posicionar lá, se colocar como um profissional da área, é só um terapeuta. E o que a família vai pensar de mim? Se eu sou uma pessoa que ainda tem minhas crises de ansiedade, tem minhas crises de pânico, sou uma pessoa muito deprimida ainda, não sou uma pessoa perfeita para me posicionar como terapeuta, será que vão chacotar, vão rir de mim? O que vão pensar de mim? Enquanto você não fechar o ciclo de que você não precisa ser perfeito para ajudar outras pessoas, você tem que estar suficientemente bom, você não vai conseguir se posicionar. Então a gente vai trabalhar vários elementos de fechamento de ciclo. Ciclo da criança, ciclo do adolescente, ciclo do adulto abandonado, ciclo de outras relações que ainda talvez te machuquem, para você conseguir se posicionar. Porque talvez você vá se posicionar lá como um terapeuta, uma consteladora que ajuda mulheres nos seus relacionamentos. Só que se você tiver vários ciclos abertos de relacionamentos para trás, da qual você saiu muito machucada e ferida e ainda tem pendências, talvez você não vou me posicionar porque vão olhar lá atrás e vai que ele olha, fala quem você pensa que é para tentar ajudar outras pessoas. Então, a gente precisa fechar os ciclos para conseguir novos ciclos. E qual que vai ser esse novo ciclo? É você se posicionar como o profissional que você quer ser e como a pessoa que você quer ser. A gente vai trabalhar com 3 níveis. A pessoa que você era, a pessoa que você é e a pessoa que você precisa ser para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Lá para frente, a gente vai fazer um mapeamento de metas, objetivos. Se a tua meta é ganhar 10 mil reais em um ano, você vai ter que se transformar na pessoa capaz de fazer esse dinheiro em um ano. Se a tua meta é ganhar 20 mil, você vai ter que se transformar nessa pessoa. Se é 30, 50, você vai ter que se transformar na pessoa que vai alcançar. Porque percebemos e sabemos que da forma que você chegou até aqui, talvez você não consiga alcançar esse resultado, enquanto você não se transformar nessa pessoa. Raras exceções, tem pessoas aqui que já estão prontas, já acreditam nelas mesmas, já se sentem capazes e merecedoras, mas infelizmente são raras exceções. Esse curso é em especial para você que já fez um monte de curso e treinamento e nunca conseguiu colocar nada em prática. Já tentou várias coisas na vida e nunca avançou. É uma pessoa com bastante iniciativa, mas pouca acabativa. Então a gente vai sempre do começo a fim trabalhar muito o seguir em frente, o seguir adiante, o ir para o próximo passo, mas sempre, fechando. Não adianta só sair, pular para uma próxima relação com uma ferida ainda aberta. Não adianta ir para um próximo negócio com um negócio lá atrás que você fracassou e faliu e ainda se sente incapaz, impotente, se sente burro pelo que aconteceu. Então a gente vai trabalhar muito no fechamento de ciclo. Fases de desenvolvimento. Olha só qual a imagem que a gente tem aqui.
Uma lagarta, antes, primeiro de ser lagarta, ela era um ovo. Antes de ser uma lagarta, ela era uma larva. Para daí ela se tornar uma lagarta e uma borboleta. Em qual fase você está da tua vida? Será que é numa fase que você já está se enxergando como uma borboleta? Ou porque você ainda está muito lenta, gordinha, seja mentalmente, emocionalmente, obesidade de informação, você se sente lenta como uma lagarta e não consegue se ver como uma borboleta? A borboleta, digamos que seria a consteladora de sucesso, terapeuta de sucesso, psicólogo de sucesso. Percebe que tudo na nossa vida existem fases. Você primeiro foi um espermatozoide, depois se tornou um zigoto, depois um feto, depois um bebê, uma criança, adolescente, um jovem, um adulto. Aí você ficou velhinho e você morreu. Porque a gente precisa dessas fases. Uma árvore primeiro é uma semente, depois ela é um broto, depois ela é uma arvrinha, uma arvrona e depois ela morre. Em qual fase da tua profissão, em qual fase do teu desenvolvimento você está? Talvez você se compare com outras pessoas, fala, nossa, eu nunca vou conseguir abrir uma live, fazer uma live, eu nunca vou conseguir fazer um stories. Porque você está se comparando com quem? Com quem já faz isso há bastante tempo? Com quem já está em fases à frente da sua? Não são pessoas melhores que você. Uma borboleta não é melhor do que um ovo, nem melhor do que uma lagarta, nem melhor do que uma larva. Ela está em fase diferente. Se você é uma larva e vê à frente, alguém um pouquinho à frente de você já é uma lagarta, ela não é melhor que você e você não é inferior. Isso também não faz de você melhor do que um ovo. Então, qual fase profissional você se identifica que está hoje? Tem gente que hoje já podia ser borboleta, já tem conhecimento técnico. Quando eu falo conhecimento técnico, é informação e sabedoria para ajudar outras pessoas e não consegue confiar nela mesma, não consegue acreditar em si. É uma borboleta que está com as asas prontas, ela só não voa. E tem vários motivos para fazer você não voar. Talvez, ó, eu vou voltar na interdependência, talvez seja esse avião aqui, ó. Tem gente que é um Boeing, capaz de carregar, de subir, decolar, crescer, mas está carregando tanta gente, está carregando tanto trauma, tanta crença limitante, está carregando tanta visão negativa de si mesma, carregando tanta ferida emocional das profissões que não deram certo, dos negócios que não deram certo, das tentativas frustradas de curso que você fez. Então, quem que é você nessa fase de desenvolvimento aqui? O que você está carregando que está te impedindo de você alcançar o teu sonho e o teu objetivo? Tem gente que hoje não consegue abrir o Instagram e falar 2, 3 minutos e domina um tema, domina, sabe? Até muito mais que eu em algumas coisas, e não consegue falar 2, 3 minutos pelo medo do julgamento, do que ai que os meus parentes vão ver. E vai que o meu parente vê e fala, nossa, mas você gaguejou, você não olhou para a câmera, você olhou para o lado. Tem um conceito muito interessante na área do marketing, por exemplo, assim. Um médico que ele vai gravar um conteúdo para um paciente ou para quem ele quer alcançar, ele está se posicionando, ele quer alcançar novos pacientes por algum canal de aquisição, seja Instagram ou YouTube. Foi feita uma pesquisa no começo, os médicos eles tinham muitas reclamações e muitos comentários negativos. As pessoas iam lá, ninguém conseguia entender o que os médicos falavam. Temos uma dificuldade, uma ordem natural já desde sempre, entender o que os médicos escrevem. E nos meios de comunicação tinham muita dificuldade de entender o que os médicos falavam. Por quê? Porque o médico, quando ele abria ali e ia gravar um conteúdo, ele estava tão preocupado com o que os outros pensavam dele, que ele queria levar muito para mostrar que ele era um bom médico. Mas com quem que ele está preocupado? Não era com as pessoas, era com os outros médicos que ele se formou. Então ele queria usar os nomes difíceis que ele aprendeu na faculdade, as nomenclaturas incompreensíveis, os termos técnicos que só eles compreendem. Porque vai que ele fala assim, ó. Ah, então se você sofrer um acidente e rasgar a carne, você vai ter que costurar. Essa é uma linguagem para uma pessoa comum. Claro que a gente já, né, tem coisas que não são tão difíceis. Então, uma soltura quer dizer uma costura. Então, tem várias nomenclaturas que eles usavam, né? Fazer uma intrusão, né, uma coisa assim que nem vou lembrar agora, faz tempo que eu vi esse documentário, esse vídeo lá, mas que as pessoas não entendiam. Por quê? Porque eles estavam buscando agradar os profissionais da área. E você precisa se desprender disso. Você precisa compreender que quando você vai abrir, criar um conteúdo, se posicionar, você não precisa, não pode, não deve se preocupar com famílias, amigos e parentes. Você deve se preocupar com o que os seus clientes vão pensar de você. E os seus clientes, provavelmente, eles vão estar num nível tão abaixo do conhecimento da área que você vai divulgar,
seja constelação, terapia ou psicologia, que eles não vão nem buscar se o termo está certo ou está errado, se você errou na palavra. Não digo que não deve haver uma preocupação, né, biográfica ou de ortografia em geral e tal, mas muitas vezes você está falando uma coisa, você fala, eu acho que eu errei. Continua errado mesmo, porque você errou com o objetivo de acertar, não interrompe, não exclui o vídeo, não paralisa, gaguejou, continua gaguejando. Se você pegar o meu conteúdo lá no meu Instagram, se você pegar vídeos de 2, 3 anos atrás, a dificuldade que eu tinha de falar olhando para uma câmera era absurda. Eu nunca conseguiria falar 2, 3 minutos falando para uma câmera. O que eu tive que fazer? É um conceito da psicologia chamado de inoculação do estresse. A única forma que eu consegui desbloquear da câmera e eu ainda tenho muita dificuldade é a mesma forma que a gente ensina uma criança a não ter medo de barata. Então aqui você vai ser exposto a barata e os seus traumas o tempo todo. Como é que faz uma criança não ter medo de barata? A gente precisa expor ela ao risco controlado. Filho, vem cá, chega pertinho, você vai ver que a barata não vai comer você. Barata não tem como te engolir inteiro. Vem cá, vem pertinho aqui. E a criança, não, tenho medo. Não, vem cá. Cada vez você vai cada dia aproximando a criança mais da barata, até que chega um poder e fala aqui, toca com o dedinho aqui na barata, toca pra você ver. Ela não faz mal. Barata não morde. Por que você vai ter medo da barata? Até que a criança, a doses homeopáticas exposta ao trauma, vai perdendo o medo. Mas para isso tem que todo dia praticar um pouquinho, tem que se colocar, tem que sair da zona de conforto. E talvez no decorrer dos dias você vá, isso não é o exercício da aula, mas por que não? Abrir e gravar ali um vidinho por dia, de 30 segundos, 1 minuto. Se você fizer isso repetidamente todos os dias, em algum momento você vai destravar. E vai ver o quanto era simples, o quanto era um medo, uma fobia infantil da câmera, de exposição. Nós não temos medo de falar em público, a gente tem medo de errar em público. Mas como é que pode? Se você vai pegar... Não, então se você tem medo de errar em público, se tranque no banheiro e grava um vídeo só pra você. Mesmo assim você vai bloquear. Porque você não aceita nem você mesmo. É uma falta de autoaceitação. Você não se perdoa errar nem na sua presença. Mas então não precisa nem ser com a câmera. Toda manhã, quando vai escovar os dentes na frente do espelho, você faz um discurso, decora um discursinho e fala olhando pro espelho. Mas você não se expõe a isso, porque você não se aceita, você não se permite praticar. Por isso que os próximos passos vai trabalhar muito a tua autoaceitação, autovalor, amor próprio, autorreconhecimento e permissão para errar, permissão para falhar, permissão para tentar de novo. Senão assim não haverá evolução. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. A próxima aula a gente vai dar sequência.